O que é o ocultismo? Um exemplo bem claro para os irmãos entenderem. Quando aquela pessoa ela pega um horóscopo e começa ali lendo aquele horóscopo, ele já está fazendo uma adivinhação. E isso diante de Deus é abominação. A Bíblia fala sobre isso, que Deus odeia as pessoas que fazem adivinhações. E o povo de Israel começou a adorar imagens de escultura, começou a adorar Baal, Ácera. E o que aconteceu? Deus começou a se irar com o povo de Israel. A gente pode ver que Israel, ele passou por muitas transformações. Eles foram expulsos da terra. Mas antes disso, antes de ser expulso da terra, Jesus Cristo, ele teve que vir na imagem e semelhança nossa, na carne do pecado, mas sem pecado. Ele condenou o pecado na carne e ele veio para uma nova promessa. Aqui ele pregou as boas novas do reino de Deus. Ele pregou para muitas pessoas que estavam em trevas e a luz resplandeceu. E o que aconteceu? As pessoas, aquele reino, achando que Jesus queria tomar Israel e ser o rei de Israel, eles condenaram Jesus. Jesus foi para a cruz, ali ele morreu pelos nossos pecados. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, abriu a porta da graça. Nós não éramos escolhidos, nós não éramos a nação eleita para viver com Deus, mas através daqueles que rejeitaram, nós que não éramos povo de Deus, nós fomos ejetados na verdadeira oliveira. É por isso que hoje nós alcançamos essa graça. Aleluia. E a graça começa mediante a nossa fé. Para você chegar diante de Jesus, você tem que ter fé que Deus, através de Jesus, pelo seu arrependimento do pecado, ele muda a sua vida, ele transforma a sua vida através do arrependimento. E você se arrependendo, você tem uma vida regenerada, transformada. Você nasceu de novo. E o que aconteceu quando você nasceu de novo? Você passa a ser uma pessoa diferente, transformada, mente e coração. Você é uma nova criatura. Você foi de criatura a filho de Deus. Nós não éramos filhos de Deus, mas pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus, hoje nós somos filhos de Deus. Nós não devemos temer ao medo, nós não devemos temer a esse mundo, a morte, acusações, maldades, porque quando somos nascidos de Deus, nós somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa história de Mefibosete retrata muito. Tem uma semelhança com o que Deus prometeu àqueles que perseverarem até o fim. Todos aqueles que perseverarem em Jesus, em deixar as coisas do mundo, sobre a maldade, sobre as coisas que tiram a gente da presença de Deus, nós perseveramos até o fim, em amar o próximo, em amar o seu inimigo, saber perdoar com facilidade. Isso é um fruto do Espírito Santo. E a Bíblia fala que os filhos de Deus, que são nascidos de novo, eles têm que se assemelhar a Jesus Cristo. O verdadeiro cristão, ele tem que amar até o seu inimigo, ele tem que orar por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, então a história ela começa assim. Aconteceu uma guerra, Saul e Jonatas morreram na batalha. A ama pegou Mefibosete quando era pequenininho, ele tinha 5 anos, saiu correndo com ele no colo por causa da guerra e deixou ele cair no chão. Ele caiu no chão, ele ficou coxo. E por causa daquilo,
ele foi para uma terra de esquecimento, uma terra seca, e ali ele ficou esquecido por muitos anos. Até que um dia Davi lembra do seu amigo Jonatas, o filho de Saul, e pergunta se tem alguém da casa de Jonatas ainda vivo. Então, meus amados, a história ela vai nos dizer assim: Davi é constituído rei de todo Israel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom. Então, não é aqui, desculpa, perdão. A bondade de Davi para com os filhos de Jonatas. E disse Davi: ainda há alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe: ó rei. E o rei disse: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Olha só a semelhança de Jesus. Beneficência de Deus. Falei até um pouco errado. Beneficência de Deus. Quer dizer, ali é uma tipologia mostrando que Cristo, ele é tão misericordioso que se assemelhava com Davi. E aqui Davi estava perguntando se existia alguém. E Davi ele fez uma promessa em primeiros planos, né? Que abençoaria a casa de Jonatas. E a mesma coisa é a nossa vida. Nós não fazíamos parte da herança, mas entramos na herança porque Jesus Cristo, porque Deus nos amou primeiro. E Ele nos amando, Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo. E aqui começou a história. A história de Mefibosete. Depois que o rei Saul e seu filho Jonatas morreram, Davi assumiu o trono de Israel. Mesmo sendo perseguido por Saul no passado, Davi fez uma aliança de amizade com Jonatas e prometeu que jamais deixaria de mostrar bondade à sua família. Aleluia. Um dia Davi perguntou: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Foi então que lhe falaram de Mefibosete, que vivia em Lodibar, um lugar árido, esquecido, de miséria, exclusão. Além disso, Mefibosete era aleijado dos pés, pois havia sofrido um acidente ainda criança. Ele não tinha prestígio nem esperança, apenas medo e vergonha. Mefibosete se sentia rejeitado. Quantas pessoas nessa terra se sentem rejeitadas pela sociedade? Quantas pessoas são humilhadas? Assim se encontrava Mefibosete, e Davi manda chamá-lo. Mefibosete se apresenta diante do rei com temor, mas Davi o surpreende dizendo: está vendo, meus amados? Ele achou que o rei chamaria para o matá-lo. Por quê? Aquela guerra que matou o avô e o pai, ele achou que era para isso, mas não era para isso. Era para mostrar a bondade do rei. Como Deus é perfeito, Davi estava mostrando a bondade. Louvado seja o nome do Senhor. Davi chama-o e Mefibosete se apresenta diante do rei com temor. Mas Davi o surpreende dizendo: não temas, porque de certo usarei contigo de bondade, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Tu comerás pão sempre à minha mesa. Amados, olha só, o homem passou esquecido lá, naquele deserto, naquela terra de sofrimento, e de repente a promessa da vida dele, ela se concretizou. Ele veio tremendo, com medo, e Davi disse para ele: não temas. Deus tem falado isso para a gente: não temas o medo, não temas as pessoas que te rejeitam, porque Deus está na tua vida. Desde o momento que você se arrependeu dos seus pecados e passou a servir a Deus,
você não tem que ter medo. Você não tem que ter medo. O Espírito Santo de Deus, ele está dentro de cada um de nós, para que nós possamos entender a doença. Ela tem que acontecer na nossa vida, porque somos de carne. A carne apodrece. Mas aqueles que servem o Senhor, eles vão viver eternamente. Então, meus amados, eu quero dizer que existiam homens que pregaram o Evangelho, que falaram do amor de Deus, que ficaram doentes. Paulo, ele pedia a Deus que tirasse da carne dele um espinho. E o que Deus falou para ele? Paulo, a minha graça te basta. Paulo, ele orava para Timóteo, para que Timóteo fosse curado da sua enfermidade. Mas da mesma forma, Timóteo, ele não ouviu essas palavras que Paulo ouviu, mas considerou a aprovação, considerou tudo aquilo ali, porque ele sabia que no final da vida ele iria encontrar com Jesus na glória. Então, meus amados, nós não temos que temer ao medo que nos vem. Nós temos que sempre crer que nós somos filhos de Deus, filhos legítimos, porque Deus nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, o que significa Lodibar? Lodibar significa sem pasto, sem palavra, ou terra de esquecimento. Simboliza um lugar de abandono, escassez, vergonha, baixa autoestima, exclusão. Quantas pessoas se sentem assim, abaixo? Você vê aquelas pessoas que estão bem sucedidas na vida, aí você olha para elas como se elas fossem maior do que você. Aí você tem uma baixa estima. Por quê? Porque você acha que a vida é só isso. Não é, meus amados. A vida é renúncia. Nós devemos renunciar à nossa vida. Davi, ele fez um salmo tão maravilhoso. Ele viu lá os ricos, os poderosos, pessoas comendo numa mesa farta, pessoas tendo riqueza nos seus celeiros. Mas ele disse uma coisa tão maravilhosa que foi: o que eu prefiro mais na minha vida, que Davi disse, é a tua presença. Aleluia. Davi, ele preferiu mais a presença de Deus do que as riquezas, porque ele sabia que se ele vivesse sem a presença de Deus, ele não seria nada. Então, meus amados, quantas pessoas vivem cheias de dinheiro, de riqueza, mas sem a presença de Deus? A Bíblia diz que os poderosos têm que se arrepender dos seus pecados, porque quando Jesus voltar, Ele vai governar este mundo com mão de ferro. E ai daqueles que não se arrependem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, Mefibosete representa pessoas quebradas, esquecidas, marcadas por traumas, vivendo longe da presença do rei. Muitas das vezes somos como ele, vivendo em Lodibar, achando que não somos dignos de amor, perdão ou restauração. Está vendo, meus amados? Você pode até sair da presença de Deus, mas Deus ainda te chama como filho. Deus, ele não esquece do filho dele. Ele ainda te chama. Ele te chama para te restaurar, para te perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas a graça de Deus, representada por Davi, nos chama de volta, nos tira de Lodibar, nos dá um novo nome, um novo lugar, a sua mesa como filhos. Lodibar nunca mais. Louvado seja o nome do Senhor. Lodibar nunca mais, meus amados. Somos filhos legítimos de Deus em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Significa sair desse lugar de miséria espiritual e emocional e entrar para a mesa do rei. Deus não nos vê pela nossa deficiência ou passado, mas pelo amor da aliança feita por meio de Jesus Cristo.
Glória a Deus. De esquecido em Lodibar, a convidado à mesa do rei. Essa é a graça de Deus em ação. Está vendo, meus amados? Muitos de nós fomos esquecidos, as pessoas não lembravam, mas Deus não. Deus nunca esquece do seu filho. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Por que Mefibosete disse que era um cão morto? Olha, meus amados, cão morto. Alguém já ouviu essa frase? Alguém dizer assim: aquele cara está um cão morto, está quase morrendo. É assim que a sociedade estava vendo para ele. Para nós que somos simples, puros de coração, as pessoas olham para a gente como nada. Mas Deus tem olhado para nós. A glória dele tem refletido em nós. Como eu acabei de falar, nós somos nova criatura. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Nós somos batizados pelo Espírito, pela água e Espírito. Recebemos o batismo pela água, mas também o Espírito Santo. Então nós somos batizados pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Cão morto era uma expressão comum no Antigo Testamento para descrever alguém sem honra, desprezível ou rejeitado. Ele absorveu a rejeição que viveu desde a infância como verdade sobre sua identidade. Está vendo a identidade dele? Ele não tinha uma identidade como filho do rei. Davi chamou ele de filho. Davi falou assim: a partir de hoje ele vai comer na mesa como filho do rei. Está vendo a semelhança? Está vendo? Louvado seja o nome do Senhor. Ele não tinha essa identidade de filho do rei. Ele tinha a identidade dele, emocional, que era achar-se um cão morto, desprezível pela sociedade, rejeitado, até que Davi chamou ele para comer da mesa do rei, e chamou ele de filho, meus amados. É o que eu acabei de falar aqui. Nós somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele absorveu a rejeição que viveu desde a infância. Ele não estava apenas aleijado nos pés, ele estava aleijado por dentro emocionalmente. Nos dias de hoje, muitas pessoas se sentem exatamente como Mefibosete, marcados no passado, abandonados. Palavras duras ou abusos emocionais as fazem acreditar que não tem valor. Aleluia. As pessoas, quando elas ouvem palavra dura, elas ficam dessa forma, achando que não tem nenhum valor. Mas para Deus você tem valor. Louvado seja o nome do Senhor. A sociedade rejeita quem não se encaixa: os pobres, os quebrados, os imperfeitos. O mundo rotula, compara, exclui, principalmente mulheres que se sentem envelhecidas, fracas, solitárias, usadas. A rejeição vivida por fora se transforma em culpa, medo e vergonha por dentro. Assim como Mefibosete, muitos pensam: eu não sirvo para mais nada, eu sou só mais um peso, ninguém me vê, Deus esqueceu de mim. Mas a resposta de Deus é: nunca mais te chamarão desamparada, porque o Senhor te deleita em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ouvi uma frase que disse assim: pode uma mãe esquecer do filho que mama, mas o Senhor diz que nunca esquecerá daquele filho que voltou para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. O que Davi representa para Mefibosete é uma tipologia de Cristo. Sim, absolutamente é uma tipologia, é uma semelhança. Então vamos ver a semelhança. Davi é uma das mais claras figuras de Cristo. Isso é chamado de tipologia. É um estudo dos teólogos que eles comparam algumas coisas com Jesus Cristo.
No Antigo Testamento, essa história é uma parábola viva da redenção de Jesus. Então vamos lá. Davi era o rei de Israel. Jesus é o rei eterno. Vamos lá. Lembra da aliança com Jonatas? Jesus cumpre a aliança eterna feita pelo Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Busca Mefibosete, mesmo aleijado. Jesus busca os perdidos e quebrados. Não olha para a deficiência. Jesus não olha para a nossa falha, mas para o coração. Louvado seja o nome do Senhor. A restauração, a herança de Mefibosete. Jesus nos dá nova vida e nos torna herdeiro. Coloca Mefibosete à sua mesa. Jesus nos convida à comunhão, nos chama de filhos. Davi age com bondade e imerecimento. Isso se chama de graça, um favor não merecido. Nós não merecemos, mas Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Davi age com bondade. Louvado seja o nome do Senhor. Qual a nossa identidade em Cristo hoje? Mesmo que o mundo nos rejeite, a Bíblia declara: somos filhos de Deus, somos justificados pela fé, somos nova criatura, somos herdeiros com Cristo na nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo Ele é. Em Cristo nós somos mais que vencedores. A rejeição não define identidade. A graça de Deus define quem você é. Você pode ter vivido como um cão morto, mas o rei te chama para sentar-se à mesa como filho. Quem está em Lodibar hoje? Pessoas esquecidas, oprimidas, abandonadas, mas Deus ainda te chama. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, meu Senhor da glória. Quais vocês têm escutado? A voz do mundo, do medo, ou a voz do rei que diz: tu és meu? Aleluia, Deus. Em nome do Senhor. Você acredita no que o rei diz sobre você? Meu Deus. Ou você ainda se enxerga como Mefibosete se via? Você já aceitou o convite à mesa? Jesus preparou um lugar, não por causa do que você fez, mas porque Ele é. Aleluia, Jesus. Lodibar nunca mais, meus amados. Graças a Deus. Nós somos filhos de Deus legítimos. Cristo, nós somos co-herdeiro com Cristo da mesma aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo Ele é. Glória a Deus, santo. Deixa eu Aleluia. ver aqui a hora aqui, meus amados, para não passar do horário, mas já está acabando aqui as folhas, para não deixar os irmãos muito cansados, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, eu quero dizer mais algumas coisinhas sobre Lodibar, né? Lodibar representa o estado do ser humano sem Deus. Mefibosete estava longe do palácio, aleijado, sem herança, sem esperança, esquecido. Assim também está o ser humano longe de Deus, perdido, ferido, quebrado por traumas da vida. Aleluia. Muitas das vezes marcado por rejeição, culpa ou medo. Em Efésios capítulo 2, versículo 12 a 13 vai nos dizer: estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Está vendo, meus amados, a nova aliança? Nós estávamos longe, mas agora estamos perto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Santo, santo Ele é. Aleluia. O rei representa Deus que chama o ser humano para perto. Davi foi movido pelo amor, fidelidade.
Assim como Deus é movido pela sua aliança em Cristo. Aleluia. Deus não nos deixa enlodibar, Ele nos chama, mesmo quando achamos que não somos dignos, porque a sua graça é maior do que a nossa história. Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, foi Deus que escolheu a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mefibosete representa todos nós, quebrados, mas amados. Louvado seja o nome do Senhor. Ferido, mas amados. Mefibosete foi honrado, e naquele dia todos aqueles que perseverarem até o fim serão honrados. Vão sentar na mesa, cada um de nós, quando o tribunal de Cristo estiver pronto. Não é para nossa condenação. O tribunal de Cristo é para galardoar, é para abençoar aqueles que fizeram muito mais pela obra do Senhor Jesus. Então, meus amados, o que eu quero dizer, hoje nós somos cristãos. Então chegou a nossa vez de pregar o Evangelho, de falar para toda criatura. Já que somos semelhantes a Jesus Cristo, nós temos que pregar o Evangelho aos nossos irmãos que ainda não conhecem a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não vou me estender muito para não cansar os irmãos, mas eu agradeço essa rica oportunidade de mais uma vez estar aqui, poder falar da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E antes que eu termine, eu quero perguntar: tem alguém aqui que não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus? Tem que vir é pela fé, porque a fé ela gera o arrependimento, e o arrependimento gera um novo nascimento, uma regeneração. Você é transformado como filho de Deus. Se não tem, eu agradeço a Deus por todos que estão aqui, em nome de Jesus. Ô glória. Glória a Deus.